Salve, salve nação tricolor, salve, salve amigo, amiga São Paulina, fã do esporte, você que nos acompanha, aqui quem fala é o Gustavo Crespo, você está no canal Vamos São Paulo, tá bom? E sim, hoje viemos falar sobre um assunto polêmico, motivos para que você apoie o seu Rogério Ceni, o seu técnico tricolor, tá bom? Primeiramente quero desejar aí ótimas festas de final do ano, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família. Foi um ano muito difícil para nós torcedores de São Paulo, mas a perspectiva do ano que vem, pelo menos para mim, é de muitas alegrias, de muitas conquistas, não muitas, mas algumas, quem sabe, né? Eu sou um torcedor sonhador e sempre vou acreditar no São Paulo. Tá bom, rapaziada? Fiquem à vontade para discordar, com respeito. Fiquem à vontade para colocar sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Lembrando, com respeito a gente pode dialogar sempre, né? E, cara, a torcida do São Paulo vem numa maré, vem numa enxurrada, batendo no Rogério Ceni, como se ele fosse o principal culpado pelo São Paulo não ganhar título, sabe? A torcida do São Paulo muitas das vezes excede o limite, excede o respeito e, pô, xinga o Rogério Ceni de coisas assim que eu duvido que a maioria que xinga ele dessa forma falaria isso pra ele frente a frente, né? Mas calma aí, a gente vai chegar lá, tá bom? Antes de tudo, eu quero trazer para vocês alguns nomes aqui, desde 2012 até hoje, todos os técnicos que passaram pelo São Paulo. Fechou? Vamos lá, 2012 Ney Franco, 2013 Autuori, lembrando que 2012 a 2013 o Milton Cruz como interino ali. De 2013 até 2015 o Muricy. Em 2015 teve o Osório também, lembrando que nessas trocas aí o Milton Cruz também assumiu como interino. Em 2015 tivemos o Doriva. Em 2016 tivemos Paton Bausa, onde nós realizamos aí a última melhor campanha na Libertadores, chegando nas semifinais, perdendo pro time da Colômbia, que me foge o nome no momento. Em 2016 tivemos o André Jardine também. Em 2016 tivemos o Ricardo Gomes, o Rogério Ceni e o Pintado, que pegou já 2017. 2017 até 2018 tivemos o Dorival Júnior. Em 2018 tivemos o Aguirre. O Jardine assume no final de 2018 até 2019. André Jardine, efetivado dessa vez. Em 2019 ele sai, o Mancini assume, todo mundo lembra, o Paulistão e tal, quando surgiu o Igor Gomes. De 2019 até 2021 foi o Fernando Diniz. Em 2021 foi o Crespo, meu xará, e ele foi campeão paulista. Em 2021, o Rogério Ceni até o momento, tá bom? Aqui praticamente 10 anos eu tô colocando aqui para você diversos técnicos. Se a gente for colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 técnicos, pessoal. 17 técnicos. Primeiro ponto, rapaziada. O primeiro ponto para se defender o Rogério Ceni aqui. Um clube que em 10 anos tem 17 técnicos, você acha que o problema atual do clube vai ser técnico? A má gestão do São Paulo, a diretoria do São Paulo, vem arruinando a parte de futebol de São Paulo. Então aqui de todos esses técnicos, lógico, tem caras aqui que não tem competência para ser treinador de São Paulo. Eu cito aqui o Doriva, o próprio Pintado, que pô, ainda assim faz alguns bons trabalhos assim com times menores, mas assim, né, não realizaram bons trabalhos. Se a gente for colocar aqui dessa lista, o Osório saiu para o México, para a seleção do México, o Bausa saiu para a seleção da Argentina, o Crespo saiu com título, mas estava sendo arruinado pela panela. Então assim, rapaziada,
O primeiro ponto para apoiar o Rogério Ceni é: os técnicos não têm continuidade no clube. Não tem. O Diniz tendo continuidade, quase ganhamos um brasileiro. Lógico, ele perdeu a mão, teve o caso do Tite, a gente sabe que a diretoria entrou também querendo dar suas cartas, querendo tirar o Diniz, mas o Diniz fez o São Paulo jogar bola com o elenco voltando. E isso é um ponto muito importante, rapaziada. Com um elenco muito ruim. Muito limitado, tá? O Rogério Ceni assume esse elenco do Diniz, né? Não, perdão. O Crespo assume esse elenco do Diniz, vence o Campeonato Paulista, faz uma Libertadores malemar perdendo pro Palmeiras campeão, mas a gente acaba empatando um jogo em casa e perdendo incrivelmente na casa dos caras. E o Rogério Ceni assume porque o time estava prestes a cair no Brasileiro com a pior campanha já feita na história do São Paulo Futebol Clube. E aí eu te falo, rapaziada, o problema era o Diniz? O problema era o Crespo? O problema é o Rogério? Não é, rapaziada. Não dá pra ser. Tem uma coisa que linka a diretoria com o elenco, que é o técnico. O técnico, aquele linka a diretoria com o elenco. Só que a diretoria, muitas das vezes, não cumpre sua palavra nem com o técnico nem com o elenco. A gente sabe que aí o São Paulo tava com dívida com os jogadores. Salários atrasados. Não que isso justifique a falta de comportamento dos jogadores, tá? Porque pra mim, antes de técnico, e aí eu te coloco aqui de 2012 a 2022, antes de técnico e antes de diretoria, são 11 contra 11 dentro de campo. Hoje eu tava falando com o Xandão, do Xandão Favela Tricolor. Eu falei pra ele assim, cara, nosso melhor time aí, um time galáctico que tivemos foi em 2014. São Paulo tinha Pato, Luiz Fabiano, Allan Kardec, Ganso, Souza. São Paulo tinha o Michel Bastos, chegou nesse time depois. Pô, São Paulo tinha uma seleção, só jogador com passagem na seleção brasileira. São Paulo pegou um vice brasileiro, perdendo pro Cruzeiro, que, se não me engano, pegava o seu bi brasileiro ali com Everton Ribeiro e companhia. Então a gente vê que às vezes nem um time galáctico faz um milagre. Vence campeonato. E o problema era o Muricy? Não era o Muricy que dirigia aquele time. Não era. Kaká chegou naquele time. Então, a primeira análise que nós fazemos num contexto geral. São Paulo em 10 anos, 17 técnicos. O problema é técnico, rapaziada. Eu tenho minhas ressalvas com o Rogério Ceni, tá? E a gente vai chegar lá. Mas aí eu peguei alguns motivos, tá? O São Paulo esse ano, de 2022, disputou 2 finais de campeonato. Campeonato Paulista e Campeonato Sul-Americano. Sabe quando isso aconteceu, torcedor? Só em 2005. São Paulo disputou a final da Libertadores e do Mundial. E naquele ano foi campeão paulista, mas o paulista não era nessa fase mata-mata, né? Então, assim, um feito inédito. Que aí você coloca o quê? De 2005 para 2022, são 17 anos, rapaziada. 17 anos que o São Paulo Futebol Clube não disputava 2 finais no mesmo ano. É palhaçada, nós estamos falando de um time tricampeão do mundo. E aí você acha que o problema é o técnico? E eu falo, apoie o Rogério Ceni. Mas assim, se fosse outro técnico, eu também apoiaria. Por causa desse histórico. Mas tem alguns pontos que são exclusivos do Rogério Ceni, tá? E eu vou apontar esses pontos para vocês. Primeiro, o Rogério Ceni, ele é um técnico ídolo como jogador. Assim como o Muricy Ramalho, o Pintado também, né, não tem a mesma expressão, mas conquistou títulos. O Doriva também conquistou títulos, enfim. Mas assim,
O Rogério Ceni, ele é um técnico que ele é se não o maior ídolo da torcida São Paulina, é um dos maiores. Tá ali no top 3, top 2 fácil. E aí eu vou te falar, como que você chega pro Rogério Ceni e fala assim: Rogério Ceni, como jogador você é ídolo, te amo. Como treinador você é um filha da puta, você é um arrombado, você é um cuzão. Não dá. Não dá, gente. Pra ser humano você tem que ter respeito. Crítica é uma coisa. Você vir criticar, ainda mais uma pessoa que você admira. Porque tem pessoas que realmente você não admira e, pô, tá tudo bem, né? Agora um cara que você tem como ídolo, mas em outra profissão dele, você tem ele como um lixo, como... não te dá o direito de ferir a pessoa. Não te dá o direito de ferir a pessoa, Rogério Ceni. E eu acho que nesse aspecto, ele merece sim o respeito da torcida. Ele merece sim o seu apoio. Ele merece sim algumas ressalvas com vocês. Tá? E eu sou um cara crítico do Rogério Ceni. Eu tive muitas críticas, mas também tive muitos elogios nesse ano com ele. Outro ponto que eu acho que ele merece ressalva. Ele é um torcedor. Qualquer outro técnico, por mais que seja bom, por mais que seja foda, por mais que isso e aquilo, eu listei aqui 17 que passaram, você sabe que o Muricy Ramalho e o Rogério Ceni é diferente. É diferente, são caras que amam o São Paulo. São caras comprometidos com o São Paulo. São caras que querem ver o São Paulo vencer, ganhar, voltar. Só que não depende só deles. Esse é o ponto. Eu amo São Paulo. Eu quero ver o São Paulo campeão. O que me compete? Ir ao estádio, apoiar, cantar, criticar quando merece, fiscalizar a diretoria, fiscalizar, né, toda essa malandragem que tem nos bastidores social de São Paulo. Isso me compete. Agora, eu não vou conseguir entrar dentro de campo e resolver. O Rogério Ceni fez um time para uma final contra o Palmeiras, venceu de 3-1, uma final que nem o torcedor mais otimista colocava um 3-1. Num jogo de volta, ele repete o time e o time apaga. Os caras se acovardam, os caras não têm iniciativa. E aí você fala que a culpa é do técnico? Tá, temos alguns pontos. Pô, podia ter colocado o Miranda, concordo. Pô, podia ter colocado o time em contra-forma, beleza, concordo. Mas mesmo assim, nada justifica a apresentação dos 11 em campo. Volto. São Paulo, Independente Del Valle. Independente Del Valle tem um puta time, nós já sabemos. Já eliminou, não é o primeiro time brasileiro que elimina em Sul-Americana. Em competições internacionais, perdão. O Rogério Ceni coloca um time que já vinha jogando, né? Já vinha jogando esse time, nós já sabíamos que aquele era o time que ele ia colocar. Ressalvas, poderia ter colocado o Miranda, concordo. Poderia ter, ok, mas não justifica o comportamento, a apresentação dos 11 em campo. Não justifica o apagão, não justifica. Não justifica jogador pedir avião fretado para a família, não justifica. E a culpa é do cara? Enfim, que fosse o Diniz, a culpa seria dele? Enfim, se fosse o Crespo, a culpa seria... Não seria. Então a gente tem que ponderar algumas coisas, rapaziada. Tem que ponderar algumas coisas. E alguns pontos que eu citei aqui, realmente o Rogério, ele tem uma chavinha a mais, diferente de outros técnicos. Que eu citei aqui, é um ídolo como jogador, é um cara que ama o São Paulo Futebol Clube, é um cara que quer o melhor pro São Paulo Futebol Clube. E aqui eu vou colocar mais alguns outros pontos, tá bom? Para que você apoie o Rogério Ceni. Vamos lá. O Rogério Ceni durante essa temporada ele fez algo que poucos técnicos fizeram. Exposição de problemas internos, como
aparelhos ultrapassados no refs, no DM, como, por exemplo, piscina sem utilização, como alguns funcionários que não eram competentes e não sai na mídia, mas o São Paulo contratou alguns, né, como ele mesmo disse. Outros pontos. Conseguiu fazer o time chegar vivo em uma semifinal de Copa do Brasil, em uma final de Sul-Americana. E era um time que, se tivesse mais qualidade técnica, estaria sim na fase de grupo, na pré-Libertadores ou na fase de grupos da Libertadores. E aí eu peço para você, São Paulino, analise o elenco do São Paulo 2022. Era um elenco assim para ficar entre o 8º, 7º, 9º do Brasil. Do Brasil. Analisa aí, torcedor. São Paulo com pouquíssimos investimentos, pouquíssimos jogadores bons. Ele tirou leite de pedra. A comissão técnica tirou leite de pedra. Olha o tanto de jogador ruim. Olha o tanto de cara ruim. Olha as contratações que foram realizadas em 2022 que não tiveram retorno. E mesmo assim, mesmo com tanto de contra, conseguiram chegar em finais. Também tem mérito dos jogadores? Também acho que tem. Mas, no resultado final, é mais responsabilidade dos jogadores não terem conseguido os títulos do que do próprio Rogério. Como se ganha? Se ganhasse, teria sim importância do Rogério Ceni, mas muito dos jogadores também, que estavam com salário atrasado e ganhariam os títulos. E pra mim, não só na era Rogério Ceni, pode colocar, era Diniz, era Crespo, o Cuca também teve. O Cuca passou por aqui. Realmente, eu não coloquei o Cuca. Mas o Cuca é um dos técnicos que passou. Acho que 2 meses o Cuca passou antes do Diniz, né? Veio o Mancini, o Cuca, depois o Diniz. E assim, não era culpa dos técnicos, mas dos jogadores e da diretoria. Lógico, o técnico escala errado, não dá padrão de jogo, mexe errado. Concordo. Esse ponto é importante. Mas, em circunstâncias, vamos colocar assim, pro torcedor resultadista, nas finais que o São Paulo chegou, as apresentações dos jogadores, do time, não era de quem realmente chegou numa final pelo São Paulo Futebol Clube. Entendeu? Era como quem simplesmente estivesse jogando um jogo qualquer. Então assim, eu peço para que vocês revejam algumas coisas. E antes de faltar com respeito com o Rogério Ceni, se coloca você no lugar dele, sabendo que você é ídolo por tal profissão, assume um outro cargo para trabalhar num lugar que você é ídolo, e as pessoas não realizam críticas somente ao seu trabalho, elas estão ferindo o seu pessoal. E cara, desculpa, desde jogador a técnico, eu não duvido do comprometimento do Rogério Ceni, tá? Ele pra mim é um cara super comprometido com o São Paulo. E eu sou um torcedor que busco, ainda mais nesse glamour, nessa baboseira que tem hoje em dia de estrelismo, etc. Eu busco jogadores que sejam torcedores. Porque eles sentem a vitória, sentem a derrota, sentem jogo grande, sabe? E o Rogério Ceni é um cara assim. É um cara assim. Então a gente tem que se... A identificação, ela existe. Ela existe. Então a gente tem que também trabalhar esses pontos positivos. A gente tem que também levar um apoio. Você vê, a torcida independente fechou com o Rogério Ceni. E ao longo do campeonato veio cobrando ele também. Porque algumas coisas não davam pra... Pontos aqui, deixa eu só terminar de colocar os pontos que devemos apoiar o Rogério. Bom, ele não utilizou jogadores que a diretoria contratou por contratar, no caso do Bustos. E o último e mais principal ponto, ele está realizando uma limpa no elenco.
todo torcedor chegou no final da temporada querendo que houvesse uma limpa no elenco. Independente se o Rogério Ceni ficasse ou não, o torcedor queria a limpa no elenco. E ela está vindo através das mãos de Rogério Ceni. As contratações até o momento são boas contratações, no nível que o São Paulo precisa para se reerguer. E é o Rogério Ceni que está fazendo esse trabalho também. O que custa a gente confiar e apoiar antes de começar? O que custa a gente confiar e apoiar num cara que é torcedor, num cara que ama o São Paulo Futebol Clube acima de tudo, e num cara comprometido com o São Paulo? O Rogério Ceni, ele não queria ficar no São Paulo depois de perder título, porque ele não aceita perder título com a camisa do São Paulo. E isso é uma integridade que pro futebol de hoje poucos têm. Então, temos que saber reconhecer algumas coisas, alguns pontos e outros. Aqui eu vou citar algumas coisas que eu discordo do Rogério Ceni, tá? São contradições sobre contratações. Ele falar que não sabia de Galopo, que não sabia de Ferrarese, depois é contratado. Insistência com Nestor, Igor Gomes, tá? Eu também acho que ele deveria ter colocado o Miranda para disputar as duas finais, tá bom? E ele foi um cara que aí pediu pro Luizão ficar, tal, né? São só algumas coisas que eu discordo do Rogério Ceni. Ele ter colocado o Reinaldo de lateral direito, eu discordo. Porém, eu estava no Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo ganha o primeiro tempo lá de 2-1. E ninguém esperava que o São Paulo ia virar o jogo depois do primeiro gol do Atlético Mineiro, né? E isso acontece. Quando ele tira o Reinaldo da direita, o São Paulo perde volume de jogo e toma o segundo gol. Mas eu sou um crítico. Não gostei dele ter colocado o Reinaldo lá. Acho que ele demora muito para mexer, tá? Tenho minhas críticas ao Rogério. Tenho. E não vou deixar de ter com nenhum técnico. Sempre vou criticar se eu achar que tem crítica. Mas não vou faltar com respeito. Com o ídolo? Não. Já xinguei ele assim durante o jogo. Pô, vai se... Pô, vai... Pô. Mas eu não chego aqui e propago isso, tá? Por quê? Porque o cara é um ídolo. E se eu estivesse frente a frente ao Rogério Ceni, eu não falaria nada disso. Então a gente tem que sustentar a nossa palavra, né? Pelo menos comigo é assim. Vai aí minha crítica pra vocês, torcedores tricolor. Muitas das vezes, para e pensa. Eu falaria isso pro cara no pessoal, porque pela internet todo mundo é forte, todo mundo é grande. Mas no pessoal, você falaria isso pro cara? Ou você ia abraçar ele e falar, porra, eu te amo, você é um ídolo, você fez história? Não é verdade? E aí, rapaziada, só pra fechar, números do São Paulo nessa temporada. 77 jogos, 36 vitórias, 21 empates, 19 derrotas, 119 gols marcados, 82 gols sofridos, 37 gols de saldo. Análise geral, tivemos bons números de vitórias, muitos empates, que pra mim é o que pesa muito, e algumas derrotas que, pô, são inacreditáveis, assim, principalmente jogando em casa contra o Fortaleza, Botafogo, o empate com o Goiás dentro de casa. São situações assim que são lamentáveis, tá? Acho que esses números podem e vão melhorar para a temporada que vem, ainda mais com essa limpa no elenco, tá? São aí de 10 a 12 saídas. E o São Paulo vem fazendo algumas contratações. Até o momento temos 3 nomes anunciados, mas aí já podendo chegar ao quarto nome, Marcos Paulo. O quinto nome aí, o Alan Franco. E o elenco volta a ter alguns pesos. Com o Patrick se mantendo, acredito que o elenco, né? Eu não quero que o Patrick saia, porque é um jogador que deu resultado, que em jogo importante resolveu para nós, tá? Mas aqui, para fechar, apoie o Rogério Ceni, apoie o São Paulo, tá? Apoie o São Paulo Futebol Clube. Eu sei que a torcida tá no seu limite, que a torcida tá, porra, foda, é difícil pra caralho, a gente vem sofrendo há tempos, tá? Mas somente o agora pode mudar. O que foi, já foi, o futuro não nos pertence. E agora o Rogério é técnico de São Paulo, tá fazendo a reestruturação, então apoie, tá bom? E ó, eu conto com vocês.
tá? Se inscreva no canal, deixe sua crítica, deixe seu comentário. Me diz aí se você apoia ou não o Rogério, os motivos, a gente troca uma resenha. Se inscreva no canal, deixe seu like, vai fortalecer muitão, tá bom? Tamo junto, nação tricolor. E eu espero que você apoie o São Paulo acima de tudo. Esteja lá no Morumbi ano que vem, tá bom? Boas festas pra vocês. O canal Vamos São Paulo agradece vocês aí que estão fortalecendo muito. O WhatsApp lá, o grupo do WhatsApp lá do Marcelo Santiago lá, pô, mano, fantástico. Obrigado a todo o pessoal que vem dando uma força. E ano que vem eu prometo aí tá com mais vídeos, mais comentários, vídeos diferenciados, tá bom? Acima de tudo é o São Paulo. Vamos, São Paulo!